Ah, os contos de fadas, é tudo tão lindo, tão maravilhoso. Era uma vez uma história bastante pesada, mórbida e macabra, envolvendo tudo aquilo que hoje a gente acha que tem a ver com a infância. Do que eu estou falando aqui? Ora, do quanto que os contos de fadas que hoje a gente está achando que são essas historinhas bonitinhas, com esse verniz Disney, pois bem, eles na verdade são histórias antigas e que não eram necessariamente para crianças. Daí que todo conto de fada, por mais inocente e fofinho que pareça, tem um subtexto bem pesado. Por isso que de uns tempos pra cá tem rolado todo um fenômeno cultural de revisionismo dos contos de fada. Eu acho que uma produção icônica nessa guinada é Shrek, que faz isso com humor, porém com aquela inocência perdida. A visão do Shrek sobre os contos de fada é muito mais cínica do que necessariamente lúdica. Só que assim, ó, não existe só Shrek. Nos quadrinhos teve Fábulas de Bill Willigan, teve aquela série Once Upon a Time, Era Uma Vez. Isso pra não falar uma série de animações assim meio mais ou menos de Deu a Louca no Chapeuzinho, Deu a Louca de não sei mais o quem. Por fim, tem filmes pro público adulto, que às vezes são analogias aos contos de fada, mas eu vou falar um pouquinho melhor disso ao longo do vídeo. Enfim, tô puxando todo esse papo porque eu li Era Outra Vez, o lado sombrio dos contos de fadas. Uma coletânea de 5 pequenas histórias em quadrinhos, escrita por Carlos Trio e desenhada pelo monstruoso Alberto Breccia. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre Breccia, mas vai valer a pena eu falar dele de novo. E obviamente me focar aqui nessa revisão que eles fazem dos contos de fada. Uma revisão que, cabe dizer, às vezes está mais a nível da forma do que do conteúdo. Enfim, vocês vão ver. Temos aqui Branca de Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida e João e Maria. E assim, ó, se vocês ainda estão com aquela imagem assim, bem Disney do negócio, eu vou estragar o dia de vocês. Quer dizer, eu não, né? O Breccia e o Trio, briguem com eles. Mas eu vou aqui nesse vídeo não só apresentar para vocês essas adaptações que Trio e Breccia fizeram, como também pensar um pouco cada um desses contos. Falar um pouco de diferentes versões da Branca de Neve, da Bela Adormecida, etc. E, além disso, pensar a própria origem e estrutura dos contos de fadas. Basicamente, responder o que é contos de fadas. Mas antes de eu continuar falando aqui pra vocês de fadas e relações sexuais subliminares, eu peço que vocês curtam o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe graças aos apoiadores, são eles que financiam esse negócio, é por isso que eu consigo fazer vídeos enquanto meu vizinho tá martelando a parede. Se vocês estão ouvindo um barulho, é culpa do meu vizinho. E deixa até doente esse vizinho, coitado. O cara precisa martelar a parede dele de vez em quando. E as recompensas para os apoiadores são bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi, conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio no Catarse na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite também ser membro aqui no YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso também a vídeos exclusivos. Mas vamos lá, vamos falar de Era Outra Vez. Como eu já disse para vocês, essa HQ traz uma reunião de 5 versões dos contos de fadas e que foram publicados entre 79 e 81. Essa questão da data aqui não é uma informação gratuita, porque a gente está falando de 2 autores que trabalhavam no mercado argentino, publicando justamente durante a ditadura militar. Daí que, assim como aconteceu no Brasil, muita gente usava fábulas, contos de fadas, histórias um tanto inocentes para conseguir dar algumas cutucadas aqui e acolá no regime que censurava, torturava e matava quem criticasse ele. Por isso que já de pronto vale a pena de pensar um pouco na potência que toda fábula, que todo contos de fadas tem. Porque em grande parte, todas essas narrativas, elas ajudam a gente a pensar o mundo sem falar diretamente dele. Histórias de bichinhos falantes, de crianças perdidas ou de príncipes e princesas, e muitos estão falando da nossa vida. E da nossa vida mais, assim, material mesmo, coisas banais. Mas claro, transmutado num universo mágico de modo que aquilo não nos machuque tanto. Afinal, se eu disser pra você que a sua vida é um lixo, provavelmente você vai ficar chateado. Agora, se eu criar toda uma história mágica de uma pessoa que todo dia tinha por missão caçar borboletas e que fica deprimido por causa disso, bem, daí vocês não vão perceber essa conexão direta. Mas ainda assim, em algum nível a gente percebe e é por isso que essas histórias nos sensibilizam. Porque, afinal de contas, o caçador de borboletas é alguém que tá todo dia indo atrás da beleza do mundo e a destruindo. Assim como você que tem uma vida que só serve pra estragar dos outros. Ou os outros só servem pra estragar a tua vida. Entendeu como a gente precisa dessas histórias bonitinhas? Senão fica pesado. Cabe comentar que os contos de fadas, eles não têm uma origem clara. Muito provavelmente são narrativas anteriores até mesmo à escrita. E que foram sobrevivendo a partir da contação, da história oral. Ou seja, essas histórias, elas não têm uma forma fechada. Tampouco dá pra falar assim, qual é a história original? Isso se perdeu. O que nós temos são versões e mais versões da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, etc. Versões essas que se modificam conforme o lugar e o tempo. Contudo,
Contudo, vários pesquisadores se debruçam, inclusive procuram às vezes delimitar o que seria exatamente contos de fadas, inclusive separar contos de fadas de conto maravilhoso. É o que faz a pesquisadora brasileira Nelly Novaes Coelho. Segundo ela, os contos de fadas são um tipo de conto maravilhoso, mas um tipo específico. Daí que no conto maravilhoso você pode ter animais falantes, acontecimentos mágicos, moral da história. Contudo, contos de fadas, como o nome precisamente já diz, tem que ter algum tropos, entre eles fadas. Por isso que, segundo a Nelly Coelho, contos de fada é algo muito mais identificado com a cultura celta. Já o conto maravilhoso são narrativas que vieram muito do Oriente. Porém, vocês já sacaram, essas coisas se encontraram e misturou, embaralhou legal. Cabe dizer, contudo, que isso não é um consenso. Tem outros pesquisadores que vão dizer que não dá para situar em lugar nenhum, porque sempre foi uma maçaroca. Mas voltando aqui para essa separação entre contos de fadas e conto maravilhoso, isso é legal porque a gente consegue delimitar algumas características. Segundo a Nelly Coelho, contos de fadas está muito ligado a uma narrativa que se dá de maneira ritualística. Dito de outra forma, as histórias meio que metaforizam um certo rito de passagem na vida de alguém. Quando eu for apresentar aqui a Chapeuzinho Vermelho, vocês vão ver que isso é bem óbvio. E essa ritualização tem por dimensão uma busca por realização existencial, que em muitos contos de fadas se dá a partir da relação sexual homem e mulher. Por isso que essas histórias, elas não eram infantis. Foram a partir de figuras como Charles Perrault, Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, que essas histórias começaram a parecer coisa para criança. Mas repito, se vocês forem prestar atenção, nada daquilo ali é fofinho. Tão pouco inocente. Mas voltando aqui, por causa dessas características, os contos de fadas se distinguem do conto maravilhoso. Porque no conto maravilhoso, segundo ainda a mesma autora, ali a jogada é muito mais prática. Ou seja, não está se pensando tanto a partir de ritos, mas sim buscando soluções para uma vida material. Então, por mais que tenham animais falantes, duendes, gênios, etc., são histórias que procuram falar de um tempo e de um espaço bastante reconhecível e que é o nosso, de modo a nos trazer algum tipo de solução ou moral da história. Sim, esse já é um ponto que talvez seja a chave para vocês perceberem como as coisas se embolaram com o tempo. Moral da história provavelmente não é algo que originalmente era atribuído aos contos de fada. Isso explicaria em partes por que essas histórias tão pesadas elas foram abrandadas nos seus detalhes mais sórdidos e começaram a servir como literatura infantil, como introdução das crianças ao mundo dos adultos. Interessante isso e tem tudo a ver com o nosso quadrinho aqui. Então vamos para ele de uma vez. João e Maria. São duas crianças que se perdem no bosque, na verdade foi o pai que levou elas para se perder. Sim, já é uma história muito triste, o próprio pai leva os filhos para o meio da mata para que eles se percam lá. E assim, galera, que fique uma coisa bem clara, levar eles para o meio da floresta não é torcer que outra pessoa encontre, é deixar com que eles sejam devorados por algum animal. Ou seja, é um jeito de matar os próprios filhos, só que de um jeito menos sangrento. Uma coisa que, por sua vez, está enraizada em várias culturas. O abandono de crianças é uma coisa muito antiga na história da humanidade. Hoje isso nos choca e eu até acho bom que nos choque, mas por muito tempo largar crianças no meio do nada para que elas sejam mortas, isso se fez e se fez muito. Várias culturas fizeram isso no mundo todo. Indígenas, gregos antigos, japoneses, enfim. Mas voltando aqui pro João e Maria, para essa versão aqui do trio do Brecht. Basicamente, o pai se desfaz dos filhos porque ele tem uma nova esposa, que no caso aqui é mostrado como uma mulher muito voluptuosa e que tá dizendo para ele muito obviamente, olha, se você não jogar essas crianças fora, eu não vou dar pra você. E esse pai, que tem um senso de prioridade muito grande, pensa, entre uma trepadinha e meus filhos, eu vou ficar com a trepadinha. E o resto é meio parecido com a história que vocês já conhecem. João tem a ideia de botar migalhas de pão no caminho pra poder voltar pra casa, o que também eu acho tão triste, porque voltar pra uma casa onde estão querendo se livrar deles, assim, tipo, é o único lugar que eles têm. Só que no meio disso, os pássaros comem as migalhas de pão e eles se perdem. Aí vem uma casa de doce no meio da mata, é a casa da bruxa. A bruxa prende o João para engordar, enquanto a Maria ali é escravizada para fazer os afazeres domésticos. E daí tem aquele momento onde, quando a bruxa abre a fornalha, a Maria resolve empurrar ela e mata a bruxa queimada. Eu lembro quando eu era criança, eu via essas histórias na TV Cultura, e a parte da bruxa morrendo queimada, por mais que a bruxa merecesse, imagina, cara, você vai botar uma pessoa, por mais horrível que seja, numa fornalha. Embora tenha umas pessoas que a gente pensa assim, cara, merece, que horror, mas merece. Mas o que interessa aqui é que o João e Maria, como em tantas outras versões, eles conseguem pegar ali coisas valiosas da bruxa, metais preciosos, ouro, prata, sei lá, e conseguem voltar para sua casa. E aí o papai delas, vendo aquela fortuna toda, disse assim, ok, talvez seja melhor ficar com as crianças. Cara, esse pai aqui é o pai do ano nessa história aqui. Puta que pariu, que cara interesseiro. Agora ele entrou numa nova equação entre a trepadinha e dinheiro.
eu vou ficar com o dinheiro. Daí o que ele faz? Ele mata a nova esposa. O que eu acho bacana nesse detalhe aqui é que os filhos estão olhando para ele com um olhar muito macabro, dizendo que bom que ela morreu. Daí que você percebe que o subtexto, em grande parte de João e Maria, tem a ver não só com o reencontro da família, mas também de perda da inocência. De um ponto de vista alegórico, o pai que abandona os filhos pode ser simplesmente um pai que levou o filho para a escola. Ou seja, ele não é necessariamente um pai negligente como é aqui na história, mas tem a ver com o fato de como qualquer criança e adultos como nós se constitui a partir de um momento onde ele precisa seguir adiante, precisa ter contato com a sociedade e os pais não estão mais ali. E é nesse momento que muito daquela inocência se perde. Aquela malícia, aquela maldade que havia no mundo, que de alguma maneira pais minimamente zelosos conseguem blindar, pois bem, exposto na sociedade, isso muitas vezes não tem mais como proteger. Mas claro, né, gente, tô falando aqui de estruturas familiares um tanto idealizadas e vocês sabem bem que às vezes até ao contrário. Para quem trabalha em escola, a gente às vezes vê justamente que a escola sim que tá protegendo a criança, porque às vezes o ambiente da casa, esse sim que tá expondo ela ao perigo. Seja como for, João e Maria, e muito é uma história sobre o quão duro é crescer, o quanto que o mundo é cruel, é sórdido e o quanto que nós nos tornamos sórdidos no processo. A ponto de matar uma pessoa numa fornalha e dar sorrisinhos malignos, como a gente vê aqui, quando o pai mata esfaqueada a sua madrasta. Sobre a arte do Brecht, um comentário rápido. Caso você não saiba, Alberto Brecht é considerado um dos maiores artistas de quadrinhos de todos os tempos. E aqui ele está na sua fase mais madura, que é quando ele começou a cada vez mais trabalhar com formas grotescas e também se dirigia a toda uma estética do abstrato expressionista. Ou seja, é por isso que vocês estão vendo aqui uma série de disformidades, só que neste caso aqui, muito por causa da proposta do projeto de estar lidando com contos de fadas, tudo é muito colorido, mas notem, tem muita colagem aí, tem, parece que pedacinho de papel, texturas de todo tipo, meio que tentando compor os personagens. Daí que tudo isso é importante para perceber o quanto que essas histórias têm um caráter experimental e vão ficar cada vez mais. E que esses experimentalismos não são uma mera frescura, mas nos ajudam a, do ponto de vista formal, perceber o quanto que esses contos de fadas têm algo de um tanto amorfo e grotesco. Dito de outra forma, é uma tentativa de ir na raiz daquilo que é um conto de fadas. Ou seja, algo que tem uma magia, algo que é colorido, mas que também é muito grotesco e evoca em nós uma série de imagens abstratas. Cinderela! Essa eu acho que é a mais niilista aqui dessa coletânea. Porque a história se passa provavelmente nos anos 50 do século 20 e a gata borralheira basicamente é a menina que trabalha como empregada ali para as irmãs. Isso segue igual, só que aí nesse contexto tipicamente classe média. Daí a roupinha da Cinderela de bela e recatada do lar, com seu avental, com seu aspirador de pó. E o príncipe, galera, o príncipe é o Elvis Presley, que por sua vez abriu um concurso para achar uma princesa que foi totalmente criado para uma emissora de televisão. O que basicamente tem aí é a busca pela fama através da televisão, um dos mitos fundamentais da segunda metade do século XX. Todo mundo queria aparecer na TV, porque se você aparece na TV, você é alguém. E no caso aqui, o nosso príncipe, o nosso Elvis, ele precisa achar uma princesa porque há uma cobrança contratual para isso. Desde que ele tem uma princesa, ele também vai aparecer mais na televisão, tá combinado um programa, um show, aquela coisa toda. Se a Globo tem o rei Roberto Carlos, aqui a nossa emissora genérica tem o príncipe Elvis. Já a fada madrinha aqui nessa história basicamente é o esquadrão da moda. Sim, são fashionistas que acabam escolhendo por sorteio pessoas que eles vão lá e resolvem botar a pessoa em dia, deixar ela na moda. E a Cinderela dá a sorte de ser a sorteada, deve haver uma equipe para produzir ela. Só que eles avisam, olha, esse monte de coisa que a gente botou em ti, maquiagem, roupa, sei lá, não vai durar muito tempo. Lá pela meia-noite esse negócio vai desmontar. Ou seja, deu meia-noite, vaza. E aí você já tá imaginando, ela vai lá, dança com o príncipe, o Elvis, dá meia-noite, ela sai correndo e deixa o calçado para trás. Contudo, como aqui a gente tem uma versão mais moderna, eles vão identificar o calçado sendo pertencente à Cinderela pelas impressões digitais, o que é bem engraçado se parar pra pensar. E daí vai uma burguesada na casa dela, junto com o Elvis se choca ao ver que ela é muito pobre e suja, e daí ele manda dar um trato nela, que não é mais só uma questão simplesmente de elegância. Ela é submetida a um tratamento químico, porque ela seria imunda. Sério, jogaram na cara, no corpo dela, um pesticida, tipo, a mulher vai morrer de câncer daqui 3 dias. Por isso que o final é meio deprimente, porque a Cinderela tá visivelmente desconfortável com tudo isso, e ela termina nos braços desse príncipe que tá pegando ela ali e olhando pra câmera, dizendo, olha, finalmente eu tenho minha princesa, viram? Achei. E a coitada da Cinderela tá ali com aquela cara de pânico do tipo, ai meu Deus, me livra desse cara. Branca de Neve! Em termos de enredo aqui, a história é basicamente a mesma de sempre. A mãe da Branca de Neve morre durante o parto, o rei se casa por sua vez com uma nova rainha, essa nova rainha é muito invejosa da beleza da Branca de Neve,
Neve, que conforme cresce, mais bonita vai ficando. Daí tem aquela famosa coisa, espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? Daí Raia manda um caçador matar a Branca de Neve, coisa que ele acaba não fazendo, apenas abandona ela no bosque. De novo o lance do abandonar alguém muito jovem no bosque. Ela vai parar na casa dos 7 anões, que aqui especificamente são referências à cultura pop, aos quadrinhos. Os anões aqui é o Yellow Kid, personagem dos quadrinhos americanos do final do século XIX, Corto Maltese, importante personagem italiano, o Gordo e o Magro, da televisão, Napoleão Bonaparte, sim, um dos anões é o Napoleão, Henrique Breccia, filho do Alberto Breccia, que também é quadrinista, e Henrique Lepizzi, que é um importante pesquisador de quadrinhos. Aqui o mais interessante, para além da sua quadrinização, que é belíssima, são os detalhes um tanto sórdidos que são soltados bem aos poucos. Primeiro cabe lembrar que Branca de Neve é uma história que fala muito sobre o papel da mulher. A rainha querer ser a mais bela do reino não tem a ver só com o fato de que ela é uma mera invejosa. Em muito, e até hoje é assim, mulheres só eram respeitadas, toleradas e consideradas desde que elas fossem belas. Não é à toa que hoje muito feminismo critica você sair criticando uma mulher primeiramente por ela ser bonita. Ainda que, obviamente, a beleza vem aos olhos, de fato, reduzir uma mulher simplesmente pelo valor estético é dizer que ela só tem serventia quando ela é gostosa. Daí o pânico da Rainha Má. Eu deixando de ser uma mulher tão bela, pois bem, eu vou perder o poder. Branca de Neve que vai acabar comandando as tropas, é ela que vai assumir o poder e eu vou ser relegada a uma masmorra, sei lá. Então esse subtexto na Branca de Neve sempre esteve presente. Contudo, essa disputa de poder aqui aparece de outra forma. O príncipe que a encontra é um típico burguês, bonitinho, do cabelo dividido no meio, bigodinho, alguém que é branco, pálido como a Branca de Neve. E esse belo casal, depois que se une, resolve convidar, inclusive a Rainha Má, para a festa de casamento. Daí que vem aqueles pequenos comentários ácidos diante de uma ditadura militar, que é você mostrar a tropa ali da Branca de Neve como um bando de milico, que acabam castigando a Rainha Má com calçados de ferro incandescente. Cabe dizer que versões antigas já falavam desse castigo à rainha, de que ela teria os seus pés queimados em ferro. Só que aqui eles aproveitam para mostrar isso como um procedimento típico de tortura e que está sendo executado por militares. E isso tudo acontecendo enquanto a elite, mais especificamente o príncipe e a princesa Branca de Neve, sorriem diante de todo o horror. Como eles mesmos dizem, aos gritos da rainha, agora nós seremos felizes. Chapeuzinho Vermelho. Essa HQ aqui de todas é a mais experimental. Aqui Breccia chega a um nível de tamanha abstração que tudo começa a ser feito apenas com quadradinhos coloridos, recortados, picotes de papel. Você ainda identifica algumas formas, mas cada vez fica mais difícil. Há um minimalismo aqui, mas também há um trabalho expressionista bastante interessante. No caso aqui da história, daí você tem uma versão do Chapeuzinho Vermelho que muito é dito ser a versão mais antiga dela. Ou seja, a história da menina que vai pelo bosque levar comida pra vovozinha, que é atacada pelo lobo. Pois bem, isso é uma história com fortes componentes sexuais. O lobo matou a vovó e abusou sexualmente da Chapeuzinho. Daí que a Chapeuzinho, que no final é salva por um caçador, aqui nessa história um policial, acaba depois se tornando uma prostituta de cabaré. E se chama Margot. Isso tudo aqui parece ser muito pesado, mas a história da Chapeuzinho Vermelho já traz isso na sua origem. Em grande parte, inclusive, muita gente lê ela como uma analogia sobre a maturidade da mulher. Ela é uma criança que vai em direção à avó, ou seja, uma mulher criança que tem por seu destino se tornar uma mulher velha. E algumas versões da história, quando ela é devorada pelo lobo e tirada da barriga dele, ela agora é uma mulher adulta. Então notem como aqui no quadrinho o que eles procuraram fazer é manter essas analogias, ou seja, aquela Chapeuzinho que foi salva do abuso agora virou adulta a fórceps, e o seu destino não é necessariamente algo muito gratificante. Ela está indo em direção à velhice, está fazendo isso a partir da descoberta sexual, só que isso não foi feito de maneira não violenta. Pelo contrário, tudo que aconteceu na vida dela foi uma violência e, de certa maneira, isso aqui é um bom comentário sobre a violência contra a mulher. Aliás, Chapeuzinho Vermelho rende as adaptações mais bizarras, tá? Tem um filme maravilhoso que eu ainda quero comentar aqui no canal, quem sabe, não sei, o tema é muito pesado. Trata-se de O Lenhador, que envolve, de novo, Chapeuzinho Vermelho e violência, dessa vez com crianças, enfim, é pesadão mesmo, mas é um excelente filme. Por fim, A Bela Adormecida, que nesse quadrinho aqui é apenas um deboche. É uma historinha curtinha, de 3 páginas, e os autores aqui relembram o quanto que A Bela Adormecida tem a sua origem também numa história muito violenta. Porque, caso vocês não saibam, os primeiros registros de histórias da Bela Adormecida envolvem abuso dela enquanto ela dorme. O rei vai lá e transa com essa mulher adormecida. Ela, inclusive, engravida enquanto está dormindo. E, meu Deus, esse vídeo vai dar problema aqui no YouTube. O lance nesse quadrinho é que os autores não vão tanto para essa linha, mas eles resolvem fazer uma analogia bizarra. Eles resolvem fazer uma crítica ao próprio Walt Disney. Porque tem uma lenda urbana que o Walt Disney se congelou para despertar num futuro, quando houvesse
cura para o câncer de pulmão. Então, essa história em alguma dose faz paralelo com a Bela Adormecida. O Disney é uma espécie de Bela Adormecida da indústria cultural. Aquele ser que está congelado, que está suspenso, tá muita gente fazendo fortuna a partir da marca Disney e ele em algum momento vai ser despertado com o beijo, no caso do dinheiro. Enfim, um final mega sombrio e sacana. Bem, chega, né? Acho que eu já estraguei bastante a infância de todo mundo. Diga aí nos comentários se vocês querem que eu fale de outros contos de fadas, de outras versões desses mesmos contos de fada. Eu comentei aqui o quadrinho Fábulas, por exemplo, dá pra pensar ele. Mas tem vários outros também que fazem esse tipo de trabalho. Digam também se querem que eu fale mais de Breccia, porque é um quadrinista monumental. E eu preciso fazer aqui um agradecimento público a Gabriela de Oliveira, que foi minha orientanda de mestrado. Ela pesquisou sobre a Bela Adormecida, inclusive eu vou deixar o link para a dissertação dela aqui na descrição do vídeo, e muito dessas questões ligadas ao conto de fada eu aprendi através dela. No mais, siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e sejam felizes para sempre.